Irmãos, quero ser breve aqui na meditação. É Romanos capítulo 8, verso 31, que foi o devocional da Karina hoje. Esse verso é o texto que estava na minha empresa quando eu abri ela em 96. Eu tinha esse texto aqui na minha empresa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto, ele nos elucida o que Deus pode fazer por nós quando buscamos com sinceridade, com verdade no nosso coração. O contexto, ele relata a respeito do amor e da justiça de Deus. E nós precisamos levar em consideração tanto o amor de Deus quanto a sua justiça. Mas o texto diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas vezes nós não sabemos o que fazer diante de algumas circunstâncias. Eu fiquei pensando a respeito disso. Não me lembro de ter pregado a respeito desse texto. Mas o que fazer quando nós somos alvo do ataque do diabo? O que fazer? Nós muitas vezes não temos noção do reino espiritual. A gente só tem noção daquilo que a gente vê. E nós vemos até a esquina. Nós não vemos depois da esquina. E nós não vemos o reino espiritual. Apesar de sentir toda a fúria maligna, nós não vemos. E há um texto interessante no capítulo 22 de Lucas, que diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando Satanás, ele quis destruir a vida de Pedro, ele tinha um intercessor imediato. Jesus andava com eles, Pedro andava com Jesus, só que o texto diz que ele não era ainda convertido. Apesar de andar, ele ainda não era convertido. Então, só que ele tinha um intercessor ali, e não olhou para a fraqueza de Pedro. Ele olhou para a vida de Pedro e o amou, e intercedeu por ele, porque Satanás queria destruir. Porque Deus não olha para as nossas fraquezas, Ele olha para as nossas necessidades. E a necessidade de Pedro era que ele fosse protegido por Deus, porque só Deus pode proteger do ataque maligno. Então, o alvo do ataque do diabo aqui era Pedro. E muitas vezes o alvo do ataque do diabo somos nós. Só que nós não sabemos disso. Pedro não sabia disso. Se Jesus não avisasse ele: ó Pedro, essa noite o diabo queria te destruir. Pedro não sabia disso. Pedro não sabia. Mas ele estava andando com a pessoa certa. Apesar dele não saber, de ainda não ser verdadeiramente convertido, mas ele estava andando com a pessoa certa. E essa é a nossa grande lição. Ande com a pessoa certa. Ande com Jesus Cristo. Ande nos lugares certos. Ou ande aonde Jesus Cristo está. Esse é um desafio hoje para nós. Porque muitas vezes nós sofremos os ataques, mas não sabemos nem de onde vem. Nós não precisamos temer o diabo. Nós não precisamos temer ele. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Se você estiver andando com a pessoa certa, que é Jesus Cristo, no lugar certo, que é a sua igreja, você está protegido. A função do diabo é acusar, é tentar destruir. Ele só veio para roubar, João 10, roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Então ele vai tentar dia e noite nos destruir, te destruir.
Mas por que ele não pode? Porque nós temos Deus. Nós temos aquele que nos protege 24 horas por dia. Apesar de sermos atacados por Satanás, mas nós temos quem nos defenda. Nós só precisamos ter convicção da nossa fé. O verso 34 diz assim, ó: quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando somos atacados pelo diabo, nós precisamos saber que é Deus que cuida de nós, que é Deus que intercede por nós. Nós precisamos ter essa confiança no nosso coração. Não ande desesperado. Nem o diabo pode contra a tua vida. Não se desespere quando alguma coisa ruim acontecer na tua vida ou para você. Nós temos o Todo-Poderoso que nos cuida 24 horas por dia. Nós não precisamos viver desesperado como muitos. Porque há ataques que nós não sabemos de onde vem e não sabemos o que fazer. Mas nós precisamos saber para onde correr, é para Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer na tua vida, corra para Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer no teu dia a dia, corra para Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós e é Ele que nos livra de todo e qualquer ataque maligno. O que fazer quando somos alvo do ataque dos nossos próprios irmãos? Porque vocês pensam que porque nós aqui somos uma igreja, é tudo certinho com aquela auréola. É isso aí mesmo. É isso aí. Aqui na cabeça, de anjinho, de santinho? Não, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim que vós que sois maus, sabei dar boas coisas para os nossos filhos, mas ele traz uma constatação. Irmãos, nós somos maus. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós apontamos o nosso irmão. Nós acusamos o nosso irmão. Nós difamamos o nosso irmão. Nós queremos o mal do nosso irmão. Ou será que eu estou falando alguma besteira aqui? Gente, nós somos maus. O que nós precisamos? Admitir a nossa maldade. Chegar diante de Deus e colocar: Senhor, eu desejei isso aqui mesmo. Eu desejei com meu irmão, com meu cônjuge, com meu amigo, se desse mal mesmo. Quando nós sabemos que nós somos maus e que os nossos irmãos também o são, nós vamos saber como nos defender dos ataques, não só do diabo, mas até mesmo dos nossos irmãos. Porque acontece isso. O capítulo 8, verso 7 de João diz assim: e como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqui, essa mulher havia sido pega em flagrante adultério. A lei mandava matar. Quem iria matar essa mulher? Seus irmãos. Seus irmãos. Todos ali com a pedrinha afiada. Eu vou dar na testa. Eu quero quebrar a perna. Vocês acham que não passavam esses pensamentos diante dessas circunstâncias? Passava, irmãos. Porque ela estava sofrendo um ataque dos seus irmãos. Ela errou. Só que Jesus disse assim: aquele que não erra, ou aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus fez aqui? Nem todos tinham adulterado, porém todos tinham pecado. Então, irmãos, todos nós estamos no mesmo balainho. Todos nós. Você não faz aquilo que o teu irmão faz, mas você faz outra coisa que é tão ruim quanto. E aí, a gente vê o que o outro faz e fica falando mal dele. Como assim? Nós precisamos usar de misericórdia, porque Deus é misericordioso para conosco. Nós não podemos usar a nossa boca, que é para glorificar a Deus, para tocar na vida dos nossos irmãos. Os nossos irmãos vão errar? Vão sim.
Mas quando eles errar, nós precisamos usar de misericórdia. Sabe por quê? Porque nós precisamos também da misericórdia, tanto de Deus quanto dos nossos irmãos. Porque nós também erramos. Essa mulher, ela não tinha palavra nenhuma que a justificasse. Por quê? Porque ela pecou contra a lei. E a lei dizia assim, ó, aquele que é pego em adultério tem que ser apedrejado. Só que o que os irmãos fizeram com ela? Se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o adúltero que estava adulterando com ela? Por que apresentaram só ela? Vocês acham que a justiça está agindo mal só hoje? Não, gente, olha de onde que vem. As pessoas fazem as justiças que lhe convém. Aqui eles estavam fazendo a justiça que lhe convinha. Nós pegamos essa mulher, vamos matar ela. E o adulto, deixa eu pular a janela. Como assim? Nós somos assim, gente. Nós muitas vezes acusamos e escondemos o nosso pecadinho aqui. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Quando nós formos alvo de algum ataque contra nós, nossos irmãos, nós precisamos deixar para Deus, para que Ele haja com justiça. Não faça justiça com as próprias mãos. Nem se defender. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Há 16 anos atrás, eu vim para cá, e o meu trabalho, ele não era um trabalho bem visto. Mas eu nunca fiz nada de errado. Mas o meu trabalho não era um trabalho bem visto. Então, apesar de não ser ferro velho, que dizia, eram autopeças, mas parecia, porque eu trabalhava também com peças usadas. E há uma má fama contra isso. É tudo roubado, é tudo não sei o quê. E não era. Eu trabalhava tudo certinho, tudo legalizado. Eu tinha os alvarados do Detran, esqueci até os nomes lá, tinha 3 órgãos. Eu tinha tudo certinho. Por quê? Porque tinha vistoria na minha loja. Mas eu não trabalhava só com peça usada, eu trabalhava com peça nova. Mas aqui, quando eu vim para a posse, gente, era boca pequena, falando, olha lá, desmanchador de carro, olha lá, peça roubada, falava isso. E eu, no início, eu tentava me defender. E eu corria atrás para me defender. Não, gente, eu não fazia isso. Gente. Não, minha loja era tudo certinha. E aquele falatório, e corria, tal. Beleza. E eu querendo me defender. Até que um dia eu cansei. E falei, bom, a verdade se prova por si só. O tempo vai provar quem está certo. E não me importei mais com o que falavam comigo. Sabe o que era isso, gente? Era só para me desviar do foco. Eu vim para cá com um propósito. Eu vim aqui para pregar o Evangelho de Cristo. E as pessoas estavam me distraindo, falando mal de mim. E eu caindo na cilada. Gente, estou aqui há 16 anos. Vocês aqui, os mais velhos, a irmã Magda desde o início, né, me conhece. Vocês viram algum desvio de conduta minha nesses 16 anos, irmã Magda? Não adianta a gente correr atrás de querer se defender daquilo que as pessoas não querem falar a verdade, só querem difamar. Mas acontece isso dentro da igreja? Acontece dentro da igreja. Eu passei por isso. Na igreja a qual eu dirigia. Então, irmãos, nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Não podemos cair nessas ciladas. E quando você for acusado, Deus ele age com misericórdia. Não acuse ninguém. Nunca toque no nome do teu irmão. Nunca acuse o teu irmão. Não faça fofoca sobre a vida dele. Porque ele pertence a Deus. E se tem alguém que um dia irá julgá-lo, é Deus, não é você. E se você errar contra ele, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Nós não podemos cair nessa cilada. Se Deus, Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se Deus tem misericórdia e usa de misericórdia para contigo, por que você não usa misericórdia para com teus irmãos? Por que você tenta difamá-la? Por que você tenta enfiar o dedo no olho dele? Não faça isso, irmãos. Cuide da tua vida.
Porque é só dela que você vai prestar conta um dia. Não fique querendo cuidar da vida dos outros. Aqui tem liderança espiritual. Se precisa cuidar da vida de alguém, eu cuido. Pastora Margarete cuida, pastor Gedini cuida. E cada departamento tem seus líderes. Agora, se você acha que quer cuidar mesmo da vida do seu irmão, chega e diga, ó, pastor, ó, eu vi fulano fazendo isso. Viu, irmã? Vamos lá, vamos conversar, porque é assim que se trata. Vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Ah, não, eu não vou. Então não me fale. Porque não adianta você trazer o problema e não quer a solução, só quer falar. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Use de misericórdia. Fale, irmão, se você viu o meu, fale, irmão, ó, vem cá, você está errado o que você está fazendo, irmão. Ó, a Bíblia diz isso, você está fazendo isso. Mas use de misericórdia, ore com o teu irmão, ore por teu irmão e use de misericórdia para com ele. É assim que nós vamos viver como irmãos. É um cuidando do outro, não um cuidando da vida do outro para poder apontar seus erros. É um cuidando do outro. Ah, irmão, eu vou orar para você, meu irmão. Ah, você está com dificuldade na saúde? Vem cá, vamos orar. Eu vou jejuar essa semana por você. É assim que se cuida um do outro. Não é com a língua desse tamanho falando mal um do outro. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a cair em julgamento. Porque com a medida com que nós julgar nosso irmão, nós seremos julgados. O que fazer quando somos alvos da ira de Deus? Porque muitas vezes somos nós os acusadores. Somos nós que estamos ali na ponta de lança acusando uns aos outros. Mas, de repente, nós podemos cair no texto que diz assim, Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que fazer então quando somos alvos da ira de Deus? Nós estamos tão acostumados, irmãos, tão acostumados de ouvir só assim, ó, Deus tem bênção para você, o melhor de Deus está por vir ainda. Não, Deus é Deus, Deus vai fazer passar por cima das águas. Nós somos tão acostumados a isso, mas Deus faz isso, Deus faz sim. Deus faz isso. Só que Romanos 11, 22 diz assim, considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade. Deus, ele é bom, mas ele é justo. Então, nós precisamos a nos voltar para nós mesmos, para que nós não venhamos a cair na ira de Deus. Porque contra a ira de Deus não há quem nos livre. Se nós cair nas mãos do diabo, Deus pode nos livrar. Se nós cair nas mãos dos nossos irmãos, Deus pode nos livrar. O Davi, ele fez essa escolha. Quando ele pecou contra Deus, na sua arrogância, ele escolheu cair na mão de Deus. Por quê? Porque ainda que ele caísse na mão do diabo, na mão dos inimigos, na mão dos homens, ele sabia que Deus era misericordioso. Então, mas na ira de Deus não tem quem nos livre, irmãos. Então nós temos que ter cuidado para que nós nunca venhamos ser alvo da ira de Deus. Porque as pessoas hoje estão fazendo, e penso que nunca vai cair sobre a sua cabeça. A mensagem de hoje é uma mensagem mansa, que não confronta pecado. E as pessoas estão acostumando com isso. É tão bom ouvir, né? Não, Deus é maravilhoso. Oxe, isso aí, Deus... Imagina que Deus vai ligar para esse pecadinho seu aí. Só isso? Não tem problema. Deus... A gente está acostumado a isso. Só esse pecadinho? Irmãos, esse teu pecadinho custou a vida de Jesus Cristo na cruz. E você diz só esse pecadinho? Então nós não podemos nos acostumar com essa mensagem mansa, que apenas massageia o nosso ego. Nós precisamos sim ser confrontados pelo rigor da palavra. Existe o amor de Deus. E é por isso que estamos aqui. E é a causa de não sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor. Agora, existe a severidade de Deus, que nós não podemos esquecer. E a severidade de Deus é dura. E Ele corta reto, doa quem doer.
Ele não olha, é o pastor Isaías. Quem é o pastor Isaías? A ira de Deus corta reto. A severidade de Deus corta reto. Ele não olha para quem que é. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair na ira de Deus. Porque nós estamos acostumando e perdendo uma coisa que é essencial para a nossa comunhão com Deus, que é o temor a Ele. Tema a Deus, irmãos. Tema a Deus, trema diante dEle. Quando se fala de Deus, trema diante dEle. E nós não estamos mais assim. As mensagens de hoje parece que não sacode tanto. Tem que sacudir sim. Porque é para o teu bem, para no final de tudo você ir para o céu. E é isso que a mensagem bíblica almeja. É que no final de tudo, você converta o teu coração a Cristo e vá morar eternamente com Ele. Porque foi para isso que Ele veio e morreu, se entregou por nós. É para nos tirar o pecado. Quando o João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando de Jesus Cristo. Ele veio para tirar o teu pecado para que você possa estar eternamente no céu. Porque no céu não entra pecado. Não é nem umzinho, nem aquele umzinho que você pensa que é teu pecadinho de estimação. Não vai entrar. Você vai precisar deixar. Deus nos ama sim, mas Ele nos ama conforme a sua justiça. Se nos mantiver no pecado depois de avisado, só nos resta a expectativa de condenação. E são muitos hoje que perdem o sono, que caem em remédios. Por quê? Porque não tem mais paz. Perderam a paz. E muitas vezes a culpa é de pecado oculto na vida. Irmãos, que não haja pecado nenhum oculto, que não haja pecado nenhum de estimação na tua vida. Que você confesse todos e deixe. Porque foi isso que aconteceu com a mulher adúltera. Vai e não peques mais. E nós não podemos ter pecado de estimação. Porque Deus é amor sim, mas é justo, é justiça. Mateus, no capítulo 10, 28, diz: e não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que está dizendo. Gente, está falando. As pessoas hoje, sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão cometendo pecado escondidinho. Pastor não vê, os irmãos não vê, não tem problema. Deus tudo vê, irmão. Deus tudo vê. Deus está vendo o que você está fazendo lá escondidinho. Deus está vendo. Então nós precisamos temer a Deus. E nós estamos temendo mais as pessoas. Seu irmão não vê, não tem problema. Seu pastor não vê, não tem problema. Como assim, gente? Deus tudo vê. E um dia o teu acerto não vai ser com o pastor, não. O teu acerto não vai ser com o irmão, não. O teu acerto vai ser com Ele, que viu tudo o que você fez. E diante dele não haverá desculpa que te desculpe, como essa mulher. Ela estava diante da lei e a lei mandava apedrejar. Se não fosse Jesus interceder por ela, tinha sido apedrejada assim. Então nós precisamos temer a Deus e nós estamos preocupados só com os homens. Mude a chave da tua vida com Deus. Mude a chave. Tema a Deus. Não tema homens. Tema a Deus. Porque se você andar certo diante de Deus, você vai andar certo diante dos homens. Agora, muitas vezes, nós caímos nessa cilada de inverter os valores. Não caia nisso, irmãos. Tema a Deus. Se devemos tudo na nossa vida aos cuidados de Deus, por que não estamos dando a Ele o devido temor? E é isso que está faltando no nosso relacionamento com Deus. Nós não estamos sendo advertidos muitas vezes, ou não estamos deixando nos advertir de que Deus é todo poderoso, Deus Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele nos ama sim, mas Ele é justo, é Ele que vai julgar segundo a sua palavra. Então, por que nós não estamos dando a Ele o temor, sendo que nós temos a consciência que devemos tudo a Ele? Por quê? Porque nós estamos sedentos por coisa que agradam os nossos ouvidos e descem assim palatável ao nosso coração. Nós precisamos parar de querer ouvir coisas bonitas, porque a palavra de Deus nos adverte nos últimos dias.
Serão dias difíceis. Os homens serão embrutecidos. Eles vão querer ouvir coisas que lhe agradam o coração em detrimento da verdade. Que você e eu não seja essa pessoa que deseja ouvir coisas boas, agradáveis, palatáveis. Que eu e você não sejamos essas pessoas. Que nós sejamos aqueles que queiram ouvir a verdade para nos corrigir, para estar pronto, para que ao toque da trombeta nós venhamos subir aos céus. É isso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero, que até o último instante em que eu viver, eu quero andar certo com Deus, eu quero fazer o que é certo, eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu temo a Deus na minha vida, o que eu mais temo é Deus na minha vida. Porque eu sei do seu amor, mas eu sei também da sua justiça. Faltando o temor, é porque está faltando o amor a Ele. Quando nós não o tememos, é porque nós não o amamos como dizemos que amamos. Quando falta o temor, é porque nós já caímos na cilada do diabo, já fomos enganados. Faltou o temor, estamos na garra do diabo. Faltando o temor, está faltando a honra. Porque nós precisamos honrar o nosso Deus. Com tudo que temos e com tudo que somos. Então, irmãos, que nesta noite você possa se conscientizar. Porque o texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Busque esse cuidado de Deus na tua vida. Busque esse aconchego de Deus na tua vida. Porque se Deus for contra nós, como diz o Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Que Deus nos abençoe.